Com tantas glórias, histórias e jogos inesquecíveis, pode parecer, a princípio, uma tarefa difícil escolher um ponto em específico do calendário para considerá-lo como o dia mais importante de um clube. Porém, no caso do São Paulo, restam-me poucas dúvidas de que 25 de janeiro de 1930 foi a data mais importante dos nossos 92 anos de história, a data da nossa fundação. Mas, para entendermos melhor o que culminou na criação do mais querido nesse dia, precisamos falar um pouco sobre outras duas entidades esportivas que tiveram um papel fundamental na nossa formação: o Clube Atlético Paulistano e a Associação Atlética das Palmeiras. Nossa saga começa no dia 30 de novembro de 1900, quando um grupo de jovens se reuniu no prédio da Rotisserie Sportsman, um dos três palacetes Prats, no número 61 da Rua São Bento, com o objetivo de criar um clube que pudesse ser frequentado por brasileiros. Adotando as cores branca e vermelha por influência da Universidade de Harvard, o Paulistano foi criado, inicialmente, para ser um clube de ciclismo, tanto que o seu estádio, o Velódromo, era utilizado para corridas de bicicleta e só posteriormente foi adaptado para a prática do futebol. Contudo, foi no esporte bretão em que o Alvirrubro se destacou esportivamente. Durante os anos em que seu departamento de futebol esteve ativo, o mais bem-sucedido time de futebol da era amadora participou de 28 edições do Campeonato Paulista, conquistando 11 vezes o título, além de ter sido, em 1920, o primeiro campeão interestadual do país pela Copa dos Campeões Estaduais, competição que reuniu os campeões carioca, fluminense, gaúcho, Brasil de Pelotas e paulista, paulistano. Além disso, foi o primeiro clube brasileiro a realizar uma excursão no continente europeu, onde disputou 10 partidas, das quais venceu 9. Essa jornada rendeu ao time da capital paulista a alcunha de Os Reis do Futebol por parte da imprensa francesa. O time contava com os craques Arthur Friedenreich e Araquém Patuska, nomes que viriam a representar o tricolor posteriormente. Porém, todo esse período vitorioso teve um fim no final do ano de 1929. O avanço do profissionalismo do futebol na época desagradou alguns dirigentes e sócios do paulistano, que decidiram desativar o seu departamento de futebol. Contudo, nem todos os alvirrubros aceitaram de bom grado essa decisão. 60 sócios, inconformados com a decisão do clube de encerrar as suas atividades futebolísticas, decidiram procurar representantes da Associação Atlética das Palmeiras para a criação de uma nova entidade esportiva. Os alvirrubros realizaram a sua última partida no dia 15 de dezembro de 1929, vencendo por 6-1 a equipe do Antártica. Outra data que merece destaque é o dia 9 de novembro de 1902, dia em que a Associação Atlética das Palmeiras foi fundada. Campeã do Campeonato Paulista em 3 oportunidades, 1909, 1910 e 1915, a equipe alvinegra mandava seus jogos na Chácara da Floresta, o lendário estádio no bairro do Bom Retiro, que viria a ser a primeira casa do São Paulo Futebol Clube. A Atlética das Palmeiras e o paulistano possuíam uma boa relação, tendo, por exemplo, trabalhado em conjunto na construção das arquibancadas da Chácara da Floresta em 1916. O Velódromo, estádio do Paulistano, foi vendido e suas arquibancadas foram levadas para a casa dos palmeiristas. O último jogo dos alvinegros, antes da fusão com os dissidentes alvirrubros, foi realizado no dia 10 de novembro de 1929, contra a equipe do Espanha. O forte laço entre os dois clubes, o descontentamento por parte de alguns sócios do paulistano pela desativação do seu departamento de futebol e a grave crise financeira que a Atlética das Palmeiras passava na época, foram fatores decisivos que possibilitaram a aproximação de seus respectivos membros para a fundação do São Paulo. Os fundadores desejavam criar um clube com o mesmo nome da cidade e que fosse capaz de representá-la em variados aspectos. Sendo assim, às 14 horas do dia 25 de janeiro de 1930, no número 28 da Praça da República, foi combinada uma reunião entre paulistanos e palmeiristas que marcou a fundação de um dos clubes mais vitoriosos do esporte mais famoso do mundo, o São Paulo Futebol Clube.